Bom, irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro ao redor de uma mesa. Como eu falei na aula passada e falei aqui no início dessa nossa celebração, na nossa última aula nós falamos sobre igreja e instituição. E se tem dois institutos que todos os cristãos celebram, seja qual for o nome que se dê, ou se acrescente alguma coisa, ou simplifique alguma coisa, esses dois institutos são o batismo e a Santa Ceia. O batismo nada mais é do que a... olha lá. Nada mais é do que a inclusão, né? É o símbolo da inclusão no reino de Deus. E isso foi mandado a toda a igreja fazer isso até o fim dos tempos, incluir novas pessoas nessa comunidade, trazer novas pessoas à comunhão de Jesus, à mesa de Jesus, né? À mesa do reino dos céus, para que então participem da mesa, né? Então, todos esses termos que a gente usa, como cenáculo, Santa Ceia, ou o nome que a gente der, nada mais é do que pensar numa mesa. Jesus compartilhou muito do que nós sabemos e aprendemos, muito do que nós sabemos sobre Jesus, muitas das palavras do Evangelho foram compartilhadas ao redor de uma mesa, seja com pecadores, seja com discípulos, até chegar ao texto que eu escolhi para a gente meditar hoje, em João 13, aquele discurso íntimo do cenáculo. O cenáculo nada mais era do que uma sala de jantar. E pegando os elementos da mesa de uma refeição normal, né? O pão e o vinho não tinham sido instituídos como um alimento sagrado, né? Mas pegando elementos da mesa, ao tomarem a refeição, a gente não se dá conta às vezes que Jesus estava numa refeição pascal, né? Ele não estava ali apenas com o cálicezinho e o pedacinho de pão, né? Eles estavam tomando uma refeição pascal, provavelmente com ervas amargas, com carne assada, conforme o ritual dos judeus, e no meio da refeição ele pega um pão que fazia parte da refeição e fala: tomem, comam junto comigo, né? Porque esse é o meu corpo que é dado por vocês. Da mesma forma, pega uma bebida da mesa, né? No caso o vinho, que fazia parte da celebração, e fala: bebam todos, esse é o meu sangue que é derramado por amor de vocês. Ao fazermos isso, nós estamos fazendo memória do nosso Senhor. Então tem pelo menos 3 aspectos que eu queria destacar aqui, e com isso nós já estamos entrando em João 13. A igreja tem esse instituto central da mesa do Senhor, né? Toda a nossa vivência é como um partilhar do pão, como um partilhar da mesa, né? Que bom seria se as nossas igrejas sempre, nossos cultos, né, sempre ocorressem ao redor de uma mesa, como as igrejas primitivas. A mesa fala de sacrifício, né? O Leandro aqui quando orou, ele falou, né? Aqui as pessoas deram um pouco de si, né? Então a carne que está aqui fala de sacrifício, o alimento vegetal fala de sacrifício, da semente, né? Que deu sua vida para produzir fruto, e o fruto está aí, o trabalho que cada um fez, o dinheiro, o tempo que investiu. Então, a mesa nos lembra que o fundamento da nossa fé é o sacrifício.
E além disso, nos remete ao sacrifício principal e fundamental, fundante, né? Que é o sacrifício de Jesus. Então nós vivemos do sacrifício de Jesus. A nossa comunhão está assentada no sacrifício de Jesus. Se o fundamento da nossa fé é um sacrifício, né? Nós devemos viver esse sacrifício de nós mesmos para a comunidade, para o outro, para o interesse coletivo. Um outro aspecto que Jesus fala, ele diz o seguinte: façam sempre isso lembrando de mim. Então aqui, sem que haja necessariamente uma celebração eucarística, ou que tenhamos feito uma celebração formal, nós tomamos uma ceia, né? Uma ceia. Nós não usamos muito a palavra ceia, usamos talvez só na igreja e no Natal, né? Ceia de Natal. Mas isso aqui nada mais é do que uma ceia, né? E nós compartilhamos o pão. A igreja primitiva, um dos aspectos, uma das dimensões da igreja primitiva era partiam o pão diariamente, comungavam juntos, né? Então a igreja tem esse aspecto de nos reunir, de fazer memória de Jesus. Então remete ao passado, remete à nossa memória, né? E ao mesmo tempo Paulo fala que Jesus instituiu o anúncio da sua vinda. Então a igreja percorre uma caminhada, cumpre uma missão dentro desses dois aspectos, né? Fazendo memória de Jesus e também anunciando a sua vinda até que ele venha. Nós somos portadores de uma promessa de mundo, uma promessa de vida, uma promessa de futuro, né? Por isso a esperança é um aspecto fundamental da nossa fé. Essa ceia se torna santa porque Jesus a santificou, porque Jesus santificou todas as coisas, né? Então esse exercício que nós fizemos, essa reflexão introdutória, é apenas para a gente lembrar das nossas origens, né? Que foi assim que Jesus se despediu de nós. Em Atos 1, ele ainda fala: e comendo com eles, falava a respeito das coisas do reino de Deus, né? Então nada melhor do que uma mesa partilhada por todos nós, para nós fazermos memória de Jesus, para nós anunciarmos a vinda dele. E um outro aspecto que eu acho que serve aqui agora de ponto de partida, né, para o exercício que eu propus em João, que é discernir o corpo, né? Então nós temos feito das nossas santas ceias, de modo geral, né, nas igrejas pelas quais eu tenho andado, a Santa Ceia como sendo um momento de contrição e tristeza, né? Como se fosse avalia a si mesmo, então, oh meu Deus, meus pecados e tal, né? E um momento de tristeza, um momento de quase velório, né? Quando na verdade a Santa Ceia é uma celebração, uma festa, em que todos são chamados à mesa do Senhor. Mas Paulo faz uma advertência que essas nossas reflexões sobre a igreja nos incentivam, nos empurram para uma nova compreensão, que é discernir o corpo. Discernir o corpo. Nós fazemos isso reconhecendo que Cristo constituiu uma comunidade. Nós entendemos isso, né? Para quem não entende, Paulo fala: bom, é apenas comer e beber, né? Comam em casa, bebam em casa, se vocês não discernem o corpo de Cristo, né? Então que privilégio nós tivemos de juntos nos remetermos a essas nossas origens, né, em Jesus Cristo, e a partir de Jesus Cristo discernirmos o corpo de Cristo, discernirmos o que Cristo fez ao nos trazer para a mesa, para a sua mesa, né, e anunciarmos a consumação disso, né? Porque ele falou: eu estava muito ansioso de tomar essa refeição com vocês, porque não voltarei a tomá-la, a não ser no reino do meu Pai. Então o reino de Deus, né, seja como for que a gente o compreenda e o espere, o reino de Deus também será uma mesa.
E Jesus fala coisas impressionantes, como a festa do rei, né, as bodas do rei, em que o próprio rei servirá o seu povo, né? Então, que oportunidade nós temos de, ao redor de uma mesa, partilhando o pão, lembrarmos quem nós somos, lembrarmos o que nos constitui, né? Com isso, eu proponho que a gente agora faça interações, meditações, gostaria muito de contar com a compreensão de todos, nos baseando em João 13, onde Jesus serve a ceia, lava os pés dos discípulos e dá o novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros, como eu amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, né, pelos seus amigos. João 14, ele vai falar principalmente da vinda do Espírito Santo e da morada na palavra. Ele fala que nós devemos guardar sua palavra. Em João 15, ele fala que nós devemos morar nele como ele mora em nós. E a videira pode ser para nós uma figura da igreja, do corpo de Cristo, né? Cristo em nós e nós nele, e juntos nele. Em João 16, ele fala mais um pouco sobre o ministério do Espírito Santo, como aquele que nos guia, né? Aquele que pastoreia a sua igreja. E em João 17, um apelo do próprio Cristo, talvez a única oração de Jesus, né? Porque a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar. Mas a oração de João 17 é o único lugar em que nós vemos o próprio Jesus orando ao Pai para que nos preserve, né? E ele fala, não oro apenas por esses, oro por todos aqueles que haverão de crer em mim, para que eles sejam um, como nós somos, né? Eu em ti, ó Pai, eles em nós, para que eles sejam um. Então nós temos um dom e uma tarefa, né? Nós temos o dom de sermos um e ao mesmo tempo uma tarefa de nos fazermos um, né? De agregarmos pessoas no corpo de Cristo e compartilharmos a vida junto, como experimentamos aqui nesses dias e hoje também. Bom, eu não quero falar sozinho, né? Então eu gostaria de provocá-los. Segura aqui, somente. Eu gostaria de provocá-los com João. Eu trouxe uma versão da NVT, que é uma linguagem um pouco mais moderna. Então gostaria que nós folheássemos aí a Bíblia, usando como chave de leitura, né, a igreja, né, trazendo o que nós meditamos, o que nós compartilhamos, e lendo então João 13, 14, 15, nós temos aí talvez meia hora para isso, né? Mas eu queria fazer desse tempo um exercício coletivo, em que vocês compartilhassem como foram esses nossos encontros, como isso ilumina a caminhada comunitária, e usando essas palavras de Jesus no cenáculo, numa sala como essa, né, ao redor de uma mesa assim, né, com copos com resto de vinho, pedaços de pão nos pratos, né, e Jesus fez esse longo discurso que só João registra. Né? Só João registra esses discursos íntimos de Jesus, incluindo a sua oração. Quem é o primeiro? João 13, o lava-pés. Alguma reflexão? E depois eu destacaria o lava-pés, em que Jesus fala para que nós, ele fala, vocês entendem o que eu fiz? Versículo 13, vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que envia. Agora vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem.
E lá no final ele fala, acho que no versículo 34, amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O trabalho de lavar pés não é para ser imitado, porque hoje todo mundo anda muito bem calçado, com talquinho nos pés, né? Meias limpas. Mas era, naquela época, um serviço extremamente humilde, né? Qualquer comentário que você ler sobre João 13, você vai ver que lavar os pés era uma necessidade, porque as pessoas andavam com sandálias, chegavam com os pés muito sujos nas casas, e mesmo que estivessem de banho tomado, seus pés estavam empoeirados, enlameados e com aquele cheiro característico, né? Que a Bíblia não dá nome. Lavar os pés era um trabalho tão reles que apenas os escravos dos escravos, né? O mais baixo dos escravos era designado para essa tarefa, né? Um escravo um pouco mais, que entre os escravos também tem pirâmide, né? Tem a hierarquia. Apenas o escravo mais baixo faria essa tarefa. Jesus assumiu essa tarefa, com isso dizendo, não há limites para servir, né? Para disputar o poder há muita disputa, né? Para disputar o poder há conflito, há muita guerra. Para servir não, porque não há limite, né? Todos podem servir. Como a gente poderia colocar isso em prática, como a gente poderia entender isso, sem transformar isso num ritual, né? Como às vezes acontece de fazermos, apesar de ser uma experiência bonita, né? Extremamente bonita, emocionante, etc. Mas se não mudar as estruturas, não mudar a nossa ordem de pensamento, né? Não muda o nosso coração e não nos faz seguir. Vocês. Às vezes os rituais é uma maneira de não praticar, inclusive, porque quando a gente espiritualiza uma coisa a ponto de transformar em ritual, é uma maneira de não praticar. Sempre é assim. Então eu já vi em muitas igrejas, é uma cerimônia bonita, inclusive, mas quando aquilo não faz parte, não transforma a estrutura, como você falou, da igreja, e é só um evento, um dia X lá, né? E depois, como você disse, o líder volta, o pastor volta, né? O papa, o bispo volta a ser aquilo que era. Isso é uma maneira de evitar que entre nas nossas estruturas do dia a dia, na prática do dia a dia, e é uma maneira de você pensar que está praticando, mas não está. E Jesus fala aqui que vocês são bem-aventurados se vocês entendem essas coisas e se a praticam. Então é possível perfeitamente entender essas coisas, mas não praticar. As duas coisas não andam juntas, parece aqui, né? E além dele fazer, né, o exemplo, ele falou, daí ele fez, demonstrou, né? E de uma maneira muito prática, porque era época, tanto que você disse, talvez não faça sentido hoje, seria só um ritual mesmo, talvez hoje a gente teria que ver como que isso se encaixaria na nossa rotina de igreja, rotina de uns aos outros, né? E ele fala assim, o servo não é maior do que o seu senhor, já colocando, vocês são servos, né? Eu sou o senhor. E o enviado também não é maior do que aquele que enviou, e nós somos enviados, né? Então, parece que, não sei, talvez o nosso grande desafio, a meu ver, seria ver como a gente poderia tornar isso prático e real na vida. Professor Eliseu, outra prática também que deveria ser o tempo todo, o ano todo, por exemplo, que o mundo faz, e às vezes nas igrejas, é quando chega perto de Natal, aí tem aquele espírito caloroso, aquela sensibilidade, aquela coisa, tá entendendo? Fica tudo manso, tá entendendo? E coloca a minha figura de Papai Noel, que não tem nada a ver com isso tudo,
E depois que passa, esquece, tá entendendo? Começa a dar porrada novamente, vamos dizer assim, tá entendendo? A não olhar para o outro, dar tiro, a não olhar a família, a não olhar nada, quer dizer, e a prática, e o exemplo? É somente naquela fachada assim desse tempo. Queria fazer uma observação que aparentemente é política, mas eu acho que é uma coisa estrutural também, que é um complemento da que ele falando, sabe, que me veio à mente. Sabe essa questão de diferença de assistência social com justiça social? Uma coisa é assistência social, a outra é justiça social. Não que uma exclua a outra. Sim. Porque eu acho que quem está com fome precisa primeiro comer para depois pensar se é justo ou não. Entender o conceito de justo, né? Eu sei que eu passei fome, muita fome, então eu sei que na prática é isso. Então, eu fico pensando que nas nossas igrejas nós temos uma cultura de assistência social horrorosa. Horrorosa porque a gente só dá o resto. Isso não é servir. Servir é você lutar para que a outra pessoa tenha condição, como irmão em Jesus Cristo, como corpo discernido de Jesus, como se diz, discernir o corpo. Eu oro para o meu irmão e discerno, ele fala, não faz parte, eu estou discernindo o corpo. Mas nós só olhamos assim, ó, corpo de Cristo, amém, sabe? Não é nada. E aí dá uma cesta básica, tem gente que gosta de dar sal e macarrão, você sabe, né, na cesta básica. Sal e macarrão. Sai baratinho. Então aí vai embora com consciência tranquila, igual o bispo que lavou o pé, vocês entenderem. Então não é só no ritual do lava-pés, mas é na cultura de você não saber amar mesmo, você não se dispor a amar. A Irene falou. Só que eu percebo, eu tenho, já faz um bom tempo, eu tinha um grupo de evangelismo que a gente fazia trabalho lá na Rua do Ferroviário. Ali é o inferno, gente. Vocês passaram naquela rua ali à noite, do lado do mercado municipal, abriu o chão e saiu todos os demônios que estão andando por ali. E eu comecei a levar um grupo de pessoas para lá, e eu já fazia o trabalho sozinho, e comecei a levar um grupo de pessoas. O que eu percebi foi isso, o sal e o macarrão. Quando eu acho que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele falou, não é o Senhor maior que o servo maior que o Senhor, não é, somos iguais. O que eu percebi quando levaram um pão, e eu experimentei aquele pão com aquela margarina e um presunto meio limoso, eu falei, alguém deu o resto aqui. E eu percebi o quê? Que aqueles que estavam indo, foi um dos motivos que eu acabei com o grupo. É que as pessoas que estavam indo estavam com a sensação dos salvadores da pátria. E quando Jesus coloca dessa forma, apesar dele ser o salvador do mundo, ele coloca que a forma de salvar o mundo é servir o mundo e não ser o... Você está entendendo? A luz, elas não servem. A luz, ela a escuridão é a falta da luz. Né? A luz serve para que a escuridão acabe. Então ela serve para algo, nós servimos para algo, nós não somos aquilo, entendeu? Nós servimos para algo, nós somos uma ferramenta, nós não somos o mecânico. E eu percebi isso, que muitas vezes a igreja, o corpo e a instituição em si, a organização, tem isso como os salvadores da pátria, nós temos a solução. São superiores, né? Isso, e aí aparece pessoas como a Janor Duque, para ninguém escutar lá, a Janor Duque, e esse povo que começa a usar de ferramentas para ludibriar os mercenários da fé. Mas se nós pensarmos um pouquinho, talvez nós não usamos as ferramentas que ele usa, mas talvez usamos o quê? O orgulho, a arrogância, muitas vezes, como ferramenta de domínio sobre pessoas. Porque muitas vezes nós damos palavras achando que nós temos a resposta para tudo. E muitas vezes alguma pessoa não quer resposta para tudo, ela só quer reclamar e que alguém abrace ela e acabou. E às vezes, eu lembro de uma vez, eu estava numa igreja, eu estava sentado, aquelas igrejas que tem os obreiros como destaque, e eu sentado lá atrás tinha um barbudão, uma cara de mal assim, e ele era o dobro, muito maior que eu. E ele com aquela cara de tipo, vem aqui que eu quero arrancar a cabeça de alguém. Eu senti no meu coração, vai lá dar um abraço nele, mas não fala nada, só abraça ele. E eu fui lá, abracei ele, peguei ele e abracei ele. Aquele homem desmontou em cima de mim, eu estava de terno,
molhou meu terno. E ele desmontou a chorar. E ele saiu da igreja falando assim, naquele culto falando assim, eu vim aqui e perguntei para Deus, eu não quero que ninguém fale nada para mim, eu só quero um abraço. E ele recebeu o abraço. E eu me senti naquele momento, eu senti assim que eu não tinha feito nada. Eu falei assim, nossa, como a gente às vezes, todo o nosso conhecimento, nosso conteúdo é inútil dentro daquilo que Deus, dentro daquele plano que Deus tem para as pessoas, que é simplesmente a gente, muitas vezes, apenas lavar os pés de alguém. Lavar os pés é o que Spurgeon falava, né? Fala de Cristo, precisava de palavras. Ajudar alguém, independente se aquela pessoa vai um dia se converter, porque lá do lado da rodoferroviária, as pessoas já aceitaram Jesus muitas vezes. Não adianta você chegar lá e falar quem quer aceitar Jesus, eles vão aceitar toda hora. Mas a tua disposição em servir a eles que vai mudar alguma coisa. Pode ser até ex-cristãos, né? Ex-cristãos. Você encontra muitos mendigos na rua que caíram na bebida, sabem a Bíblia, né? Não precisam de sermão. Eu queria chamar a atenção para o fato que nós falamos de ritual, né? O ritual é uma maneira de nos impedir. Por exemplo, nós fizemos aqui agora exatamente um partir do pão, sem liturgia e sem ritual, né? Então a mesma coisa com o serviço, né? E essa questão que você falou de mudar as estruturas, né? Não apenas os gestos, porque nós podemos fazer caridade como um ato, como qualquer pessoa pode fazer, né? Mas o nosso chamado é mais profundo porque muda estruturas, né? Tudo bem? Eu nasci num lar evangélico, na igreja, e o que eu vejo, talvez dentro disso que ele colocou, é que a gente tem um vício na igreja de trazer legitimidade para aquilo que a gente acha que crê no externo. E o interno às vezes não está afinado. E o Cristo vem e fala, não é o que entra, é o que sai que é o que importa. Então a verdadeira, todos os rituais, quando parte aqui dentro de transformações e afetações mesmo do Espírito Santo, aí traz legitimidade ao que faz. O inverso jamais traz. O resto é só uma boa ação. Tudo bem? Quer comentar sobre... Nós falamos sobre serviço e amor, né? Estamos caminhando nessa linha. Eu quero voltar aqui no versículo 10. Jesus disse que aquele que está lavado não necessita de lavar os pés, por mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Então, assim, eu vi pelas falas assim a necessidade da gente equilibrar os pontos, né? Nem o ritual se torna mecânico, externo, exterior, né? Nem a mistificação. Nós temos muita tendência a mistificar. Nós mistificamos o cristianismo de tal maneira que ele se torna impraticável, né? Ele é etéreo, né? Uma coisa sublimada demais, sublime demais, né? Não sublimada, sublime demais. E aqui é uma coisa prática, Jesus está trazendo o espiritual da coisa, no meu ver, no meu entendimento. Uma vez eu estava lendo sobre cultura judaica, costumes, rituais judaicos, né? Então eles têm um hábito de, em determinada refeição, não sei se em todas, lavar as mãos. Por que se lava as mãos? Então um dos conceitos religiosos deles é que a questão de se limpar do sal de Sodoma. Né? Eles não veem como nós Sodoma, como só aquela questão do pecado sexual. Eles veem como um todo, né? A tipificação do mundo. E eu vejo aqui também Jesus nos mostrando um pouco disso, né? Nós andamos pelo mundo e pegamos a poeira do mundo. Nós precisamos ser limpos da poeira do mundo. O que é a poeira do mundo? É só adultério? É só aquelas coisas grosseiras que a gente costuma jogar no nosso jargão evangélico, né? Ou são todas as mazelas que as pessoas têm no mundo, como aquele irmão falou ali. Às vezes a pessoa só quer ouvir. Eu passei por um problema uns tempos atrás, chegou para mim da lição de moral. Porque você está passando uma situação de dificuldade, ainda vem alguém que te dá. Então, toda a franqueza que eu tenho, ele disse: eu não quero ouvir nada. Eu quero ser ouvido. Você quer me ouvir? Se você quer me ouvir, tudo bem. Me empresta seu ouvido, eu preciso falar. Eu não quero ouvir. Quando eu quiser ouvir, eu vou te buscar, porque eu não quero ouvir. E
Então, às vezes as pessoas só estão precisando que alguém chegue nessa posição de querer. Eu conheci um irmão que ele falava assim: eu sou o esgoto do mundo, o Senhor me colocou como esgoto. Irmão, se você tem alguma coisa que você precisa falar, que seja feia, que seja apavorante, que seja suja, ele falou: irmão, eu vou te ouvir. Ele foi colocado aqui como isso. Então a gente precisa aprender que os irmãos, ou quem está ao nosso redor, ele tem alguma mazela, pode vir alguma mazela, que ele precisa só que alguém se abaixe ali em questão de posição de servidão e jogue água limpa, né? Sim. Porque assim, lá em João 15 ele vai dizer que eles estavam limpos pela palavra que ele estava dando aí. Exatamente. Então, a palavra prática, né? A palavra viva, Sim. a palavra que flui, a palavra que transborda, que limpa. Essa é a palavra que alimenta. E não nem o ritual mecânico, Sim. nem a mistificação. Exato. Nós podemos entender aqui o lavar os pés, talvez com aquele princípio assim: quem faz o máximo faz o mínimo, né? Quer dizer, se o trabalho mais baixo era lavar os pés, então tudo o mais podia ser feito. E outra coisa, para ser prático, é aquilo que a pessoa precisa, né? Não precisa que lave os pés, precisa que ouça, né? Precisa de um abraço, como o irmão falou. Então, assim, isso é sensibilidade e é também discernimento, né? João 14, só para a gente vai juntando aí os pedaços, né, para caminhar. Em João 14, Jesus fala da esperança, da casa do Pai, fala que Ele é o caminho. Vocês conhecem bem, né, essa palavra de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um diálogo aqui, né, dos discípulos com Jesus, em que Ele fala que Ele e o Pai são um, né? Mas eu queria destacar, vocês podem destacar outros pontos. Eu queria destacar a partir do versículo 15, quando ele fala da nossa relação com a palavra. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou consolador, ou advogado, paráclito, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. Mais para frente ele vai falar... no versículo 23, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas estando ainda com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o consolador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar, olha aí a memória, né, que nós fizemos, de tudo que eu lhes disse. A questão da vivência da palavra de Deus, né? Usando como chave de leitura a igreja, né? A igreja é um local, é uma comunhão, uma comunidade de vivência, memória, ensino, realização da palavra de Deus, da palavra de Cristo, né? Nós nos reunimos em torno da palavra de Cristo. Quando Jesus fala para a gente se alimentar dele, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ele está nos fazendo lembrar que nós não vivemos apenas de pão, né? Que o pão espiritual é a palavra dele, e é da palavra dele que a igreja é mantida viva, é mantida saudável. Então, nas nossas igrejas não católicas, né, na igreja católica o centro da missa é a Eucaristia, né, o corpo de Cristo. Nas nossas igrejas não católicas, desde a Reforma, o centro do culto é a palavra de Deus, né? De modo que nós protestantes ficamos sem a Eucaristia. Você pode ver que a maioria das nossas igrejas não serve a ceia em todas as reuniões. Mas essa foi uma troca, digamos, consciente
para colocar no lugar a exposição da palavra de Deus. Se nós negligenciarmos a exposição, a vivência, o aprendizado, a prática, a memória, a realização da palavra de Deus, nós ficaremos sem nada, né? Porque os católicos fazem a Eucaristia, tomam o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, né? E com isso alimentam a sua fé. Nós trocamos isso conscientemente pela palavra de Deus, né? Então aqui eu queria usar esta provocação em João 14, essa advertência, que também vai entrar em João 15, né? Sobre a palavra de Deus. Quem gostaria de comentar? O lado do Luiz, Denis, Edson, Janice, Dacir. Eu acho que esse foi feito de forma consciente, mas pelas minhas vivências e experiências, a palavra de Deus muitas vezes foi relegada a segundo plano. Tem mais partes de ritual, mais partes de outras coisas que se acha importante, né, na visão de cada igreja, e a palavra de Deus fica no segundo plano. Então, se foi de forma consciente, inconscientemente ou conscientemente, ela acabou sendo relegada a segundo plano. Essa troca só faz sentido se nós mantivermos aquele lema dos reformados, que é sola escritura, né? A sola escritura não pode se tornar apenas um refrão que a gente fala uma vez por ano, ou como dogma de fé. Ela tem que ser real, né? Então, ele fala: quem me ama, guarda. Quem me ama, pratica. E meu Pai o amará também. E nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. Lembrem-se, essas palavras são do meu Pai. Ele disse, citando Deuteronômio, lá naquele evento da tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em João ele vai falar: quem de mim se alimenta, quem come minha carne e bebe o meu sangue, que era uma expressão absolutamente chocante para os brios, né, dos judeus. Mas ele usou essa terminologia que, como eu disse, né, a Igreja Católica e talvez outras igrejas também, anglicana, outras, façam do modo ritual, né, que é comer a hóstia, né, beber o cálice e tal, comer de Jesus, né, e nós trocamos esse rito pela vivência da palavra. Mas, como a irmã falou, se nós negligenciarmos a palavra, ficaremos sem nada, né? Então, é possível que algumas igrejas estejam fazendo do seu centro outro que não a palavra. Então, não é nem mais a Eucaristia, a Santa Ceia, também não é mais a palavra. E aí ela corre um grande risco de se desidratar, né? De perder substância, de perder realidade, né? E aí fica apenas o rito mesmo, né? Mas não é uma consequência da própria mudança cultural das pessoas? Porque nós abolimos, entre aspas, a escola dominical, sabe? Nós perdemos a questão. Aqui, o culto doméstico, eu nem faço mais na minha casa. Estou confessando, gente, não faço mais culto doméstico com meus netos. Meus filhos já são casados, mas com meus netos eu cuido, não faço mais. Então, se nós, na nossa casa, na nossa vida, não temos a palavra como centro, quando nós vamos na igreja, o excesso de palavra, eu tive igreja que tinha deixado um pedacinho de nada de sermão, porque as pessoas quase morriam de tédio, ficavam incomodadas com a pregação da palavra, porque não tem mais o costume. Então precisava, sabe, regressar a essas práticas de amor, porque se você não se alimenta da palavra em casa, sabe, você não está nem preparado para receber um alimento sólido numa igreja. E aí eles vão passando, sabe, não dando leitinho de novo, sabe? Uma situação muito triste, um círculo vicioso. Essa é uma demanda, digamos, da nossa cultura para a nossa fé, né?
A igreja enfrentou diversos desafios ao longo da história. No nosso tempo, esse é um deles. Né? A nossa fé está baseada, em grande parte, nas Escrituras. Por ser uma Escritura, eu particularmente não vejo outro modo de me alimentar dela a não ser lendo e meditando, né? Estudando o que nós fizemos aqui, parte do que nós fizemos aqui. Né? Aquilo que nós não entendemos, nós esquecemos. Né? Então, uma das coisas que me levou a ser professor é essa. Né? Jesus fala que a palavra semeada à beira do caminho, vem as aves do céu e comem. Né? E depois ele interpreta dizendo, eles não entenderam. O que não entende não faz sentido, eu não levo para a minha vida. Né? Então, cumpre uma das tarefas da igreja é explicar a palavra de Jesus. E pelo fato de essa palavra ser muito contextualizada na antiguidade, né, nós é que temos que atualizá-la. Então a demanda pelo estudo é maior ainda do que para esse povo da igreja primitiva, né, que tinha a memória de Jesus, entendia o contexto. Nós não. Nós estamos estudando aqui, por exemplo, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Né? Eu estava dando aula uma vez numa classe de escola bíblica e tinha uma irmã que tinha uma videira no quintal. Né? Ela salvou minha aula, porque eu ia falar apenas da parte teológica, mas eu não conheço o pé de uva. Né? E ela sabia explicar o que Jesus estava dizendo aqui. Então essa contextualização, eu não vejo outro modo, né? Mesmo que o mundo se torne virtual, inteligência artificial, não sei mais o que virá, mas não vejo outro modo a não ser a paciência da leitura, a comer a palavra, né? Se alimentar da palavra. A ceia nada mais é do que um símbolo disso, que nós nos alimentamos desse sacrifício que está na mesa, né? Nós também nos alimentamos do sacrifício de Jesus. Né? Comer sua carne e beber seu sangue não tem o menor significado, a menos que seja de fato comunhão com o Espírito de Cristo, o Espírito da palavra. Né? Se ele não tivesse nos guiado a toda a verdade, nós não teríamos o que meditar. Né? Foi porque o Espírito veio e nos ofereceu a mesa de Cristo, né? É que nós estamos aqui dando sentido à nossa fé. Wilson, diga, Luiz. Estava observando, lendo o texto, o João 13, 14, basicamente, lendo todos. Sim. Mas algumas coisas que me chamaram a atenção se refere ao comportamento dos discípulos de Jesus. Eles viveram intensamente uma vivência que nós não vivemos, que é de estar junto com Jesus, conviveram com Jesus intensamente. E daí me chamou a atenção assim, ó, eles estavam com Jesus, conheciam Jesus, mas pareciam que não conheciam nem o reino e nem conheciam Jesus. Lá nesse primeiro momento do lava-pés, Simão Pedro parece que não entendeu a princípio o sentido da humildade de Jesus lavando os pés. Primeiro ele falou assim, não, eu não quero que você lave meus pés. Daí quando Jesus falou, não, se eu não lavar o teu pé, então você não tem parte comigo. Não, então já lava meu corpo inteiro. Né? Um pouco mais para frente, quando ele fala do traidor, né, Simão Pedro de novo pede para que João pergunte sobre o que esse Jesus está falando. Né? Um pouco mais para frente Jesus fala assim, ó, eu estou indo, voltando para o meu pai, e Tomé pergunta para ele, mas Senhor, nós não sabemos para onde que você está indo. Como não sabemos para onde que a gente está indo, se Jesus estava perto dele há tanto tempo falando sobre isso? Daí um pouquinho mais para frente Jesus fala assim, ó, se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Daí Filipe de novo fala assim, mas Senhor, nós não conhecemos o Pai, quem que é o Pai? Quer dizer, daí eu penso assim, para mim, talvez para os irmãos, se eles beberam na fonte do próprio Jesus e não conseguiam e não compreendiam muitas coisas,
quiçá nós, né? Estamos aqui quase 2000 anos de Jesus. Claro, nós temos a Bíblia, temos muitas informações e tal. E daí penso que para a gente, no tempo nosso, esse tempo de hoje, fica difícil mesmo, né? Quando você fala do pessoal lá da rodoferroviária que está sem rumo e tantas outras pessoas sem rumo, né? Como é que a gente pode chegar nisso tudo aí? Isso nos torna humildes e dependentes de Jesus, né? Foi interessante o Vanderlei, né? O Vanderlei falou, porque nós seguimos a Jesus olhando obscuramente. Isso nos torna humildes, né? Então, que bom que esses discípulos ali do cenáculo nos representam, né? Esse me representa, como a gente fala, né? Esses nos representam, né? Essa reação de Pedro demoliu a sua visão de reino e de poder, né? Porque se ele queria ser o segundo colocado, né? Pedro, Tiago e João, Pedro primeiro, se ele queria ser, se o Senhor vai para baixo, para onde Pedro iria? Ele falou, não, Senhor, você não pode fazer isso, né? Está estragando meu plano, né? Então, aquele ato de Jesus ataca diretamente nossas pretensões. Ao receber o serviço de Jesus, eu me torno obrigado a segui-lo, né? Por isso que ele fala, quem não me deixar lavar os pés não tem parte comigo, ou como quem diria, quem não se alimenta de mim, não aceita meu sacrifício, não tem parte comigo, né? Está no outro sistema, no sistema do poder, né? E não do serviço, né? Essa questão de levar o sal e o macarrão, me parece que é muito do que a gente tem experimentado como Igreja de Cristo. Jesus, ele não nos deixou um conjunto de regras claras, dinâmicas para a gente seguir de forma pragmática. Siga aqui os tais mandamentos. E às vezes a gente pensa o cristianismo um pouco nessa ótica. E ele se apresenta como Deus a nós, como palavra, ele se apresenta como, dentre outras maneiras, uma delas é uma forma de ser, é um jeito de ser. E me chama muita atenção quando ele fala, se eu não os lavar, não terão parte comigo. Então, é ele que nos lava. E mais ainda, quando ele fala no versículo 24, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Aí quando a gente vai para essa sequência de estudos que nós tivemos sobre a igreja, me chamou muita atenção aquela aula que você trouxe sobre os sistemas, os domínios, o caos, a vida como ela é, os domínios que existem, que nos aprisionam, que aprisionam o mundo, que Jesus ele se apresenta como uma solução para isso, como uma luz, ele nos convoca a esses caras que são os discípulos, que nos representam, ele nos convoca a nós, e não como uma forma muito clara e cartesiana, não. Às vezes eu nos vejo, não há aqui eu nos vejo como um pouco de teólogos ou grandes engenheiros que são capazes de construir prédios com as mais altas tecnologias e conhecemos tudo sobre as ferramentas, os produtos lá que são colocados na construção do prédio, porém às vezes falta o cimento, aquela coisa que vai grudar uma placa ali do prédio na outra, está faltando isso. Então nós somos os especialistas, às vezes na palavra, às vezes com as nossas verdades, mas aquela essência que é Ele, que a gente vai encontrar quando nós nos debruçamos na palavra, que é Ele, que Ele se revela. O João fala que Ele se apresenta como a palavra e Ele se revela a nós, enquanto aí é através da palavra, é através das práticas espirituais, da oração, do jejum, essas coisas, isso vai nos fazendo
mais parecidos com Ele, e essa transformação, esse lavar, parece que começa a ter uma liga, mas me parece que às vezes a gente caminha muito na superfície e a gente não, essa cola, a gente não consegue grudar para montar o prédio. Tem toda a tecnologia ali, mas o prédio a gente não junta. E aí a gente entrega o arroz, como é que ela falou, sal e macarrão, que é o básico. Então Jesus ele nos convoca para a igreja, a sermos a igreja dele, para trazer justiça, para ser a justiça, né, para trazer esse reino em nós. Então existe algo maravilhoso aí, e o maravilhoso disso é que ele não traz de uma forma como mandamentos, mas ele se coloca de forma, quer estar aqui, se você me ama, né, Guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. Obedece a minha palavra. E se não me ama, não guarda. Então, fica uma reflexão para que esse Jesus realmente nos lave. E é isso, eu penso que é uma compreensão, uma revelação que ele vai nos dando a cada dia, com os pequenos gestos. Sim. Mas ainda assim, às vezes me parece que é pouco aquilo que a gente tem feito no meio. Você tocou em diversos pontos importantes. Eu queria destacar essa questão da simplicidade, porque, não sei, Gilson, não sei se é isso que você quis dizer, mas quando você falou o evangelho muito sublime, né? Muito elevado, etéreo, né? Você usou essa expressão. Jesus fala, quem der um copo de água fria, quem der um copo de água, quer dizer, às vezes tudo que a pessoa precisa é uma aguinha gelada, né? Então, o amor pode ser muito simples. O amor tem a ver com percepção do outro, da necessidade do outro. Pode ser algo complexo, que requer, talvez, um esforço comunitário, né? Como agora, por exemplo, em Itaperuçu, que, né, tornado, derrubou casas e tal, vai demandar um esforço comunitário, organizado. Mas, às vezes, é uma coisa muito simples, né? Como o irmão ali falou, um abraço, né? Não queria dinheiro, queria um abraço, né? Então, é essa simplicidade. Uma outra coisa que eu queria destacar é a seguinte: por alguma razão histórica e cultural, nós nos tornamos centrados na igreja, na palavra, no sermão, né, se for assim ainda, e no pastor. Então, tem um autor, o Multman, né, ele fala assim: parece que o corpo de Cristo hoje é apenas uma boca e um ouvido. Né? É uma boca e um ouvido, porque só tem o dom da fala e o dom de ouvir, né? Porque um fala, os outros ouvem. E os outros membros do corpo, né? Então, me parece que nós temos que nos organizar visando a participação de todos. Eu acho que se mais pessoas participarem da vivência comunitária, nós temos maior chance de nos mantermos na linha. Porque aquilo em que eu sou deficitário, certamente sou, né? Outro é que vai me exortar, né? Por exemplo, eu sou capaz de ficar tempos estudando, né? E oro pouco, né? Eu preciso que pessoas sempre me lembrem de orar, de exortar, de outras práticas, porque a minha ênfase é a boca que fala. Entendeu? Então, assim, nessa vivência diversa, ouvindo todos os irmãos da comunidade, né, a igreja tem maior chance de ser plena, né? Permitam que as pessoas falem, que as pessoas participem. Confie que o Espírito Santo, o encorajador, foi dado ao corpo. Essa é uma coisa, parece uma barreira isso, né? Nós não estamos no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo foi dado apenas a um ou dois. O Espírito Santo foi derramado sem medida sobre todos, né? Nós temos que crer nessa vulnerabilidade da igreja, que o Espírito Santo foi dado, né? E com isso talvez pararmos de ser crianças, né? Porque nós geramos uma comunidade infantil, depois nos protegemos dela, né? Sabemos que elas não crescem, não são responsáveis. Mas os Pedros têm que cair daí. Exato, Mas os exatamente. Pedros não querem cair, mas eles aí... derrubam a gente, todos se envolvem, eu não espero... Respeito dominó, mas o Pedro não cai. Reformas nunca vêm de cima. Reformas nunca vieram de cima. O Lutero fez a reforma porque era um mongezinho lá dos Cafundó da Alemanha, não vem de Roma, né? Isso serve para nós também. Então, reformas nunca virão de cima.
Né? O corpo de Cristo está plenamente habilitado a funcionar como corpo, e ninguém pode impedir. Mas é interessante o Pedro estar presente. Sim. Porque é o Pedro que mostra que quando nós reconhecemos os nossos limites, nossas falhas, nossas mazelas, como os irmãos falam, quando nós reconhecemos isso, nós somos mais tolerantes com os outros. Porque nós temos um problema, um costume herdado da igreja, principalmente a questão do ouvir, do sentar e ouvir. E esse ritualismo. Nós temos essa herança veio e está cravada no Brasil, e o Brasil é assim, lá fora não é tão assim. Aqui dentro é assim. E esses Pedros são necessários, porque isso mostra pra gente quem somos. Ela está falando Pedro, acho que não no sentido de falha, mas no sentido de poder. Mas é isso mesmo. Mas até essa questão do poder, do querer o poder. Para você, né? Para você exercer o dom. Sim. Não, até a disputa do poder e da posição, do cargo, de estar do lado do pastor, sentado ao lado do pastor na mesa, tem essa questão do puxa. É necessário para que a gente seja mais tolerante. Isso aí é um tratamento do nosso caráter. Se a gente reconhecer isso assim, e abrir os nossos olhos, nossos limites, isso vai ensinar que nós não devemos ser. Porque não há um parâmetro de comparação. Sim. Quando tudo é ok. Sim. Quando há algo negativo, então há um parâmetro de comparação. Se eu vejo que aquilo é desnecessário, então eu faço o contrário. Se eu vejo que aquilo é necessário, ou eu tento fazer um pouco mais, ou eu tento fazer igual, dentro da minha capacidade. Você tocou num ponto importante que eu não tive tempo de lidar aqui, mas seria muito bom a gente fazer algo assim, que é estudar a igreja dentro das parábolas do reino. Né? E Jesus diz ali claramente, né, que a semente cai em territórios diferentes e produz resultados diferentes, né? Sem falar no joio e no trigo. Então, assim, não há comunidades perfeitas. Nesse sentido, eu concordo totalmente com você. As deficiências da comunidade, e as nossas nelas também, né, são pedagógicas. Né? Assim como Deus permitiu que povos estranhos ficassem na terra de Canaã para a educação dos judeus, né, eu acredito que também as nossas comunidades serão assim como Judas, tem Pedro, também tem Judas, né, no grupo de Jesus, e nenhum de nós deve ter a pretensão de ter igrejas puras. Né? Todo mundo que se envolveu com essa tarefa de ter o povo puro, acabou fazendo horrores. Né? Exatamente. Então, é perfeito, isso é mantido. Né? Só uma observação para ele, o que eu penso é que, eu concordo com você sobre isso, só que a gente tinha que furar esse limite, as barreiras que ele coloca, para que o corpo pudesse atuar. O que eu quis dizer é que quando Pedro não cai, é que ele não deixa que o corpo atue. Sabe? Quantas situações que você vê a pessoa impedida de exercer o dom? Isso a gente fala em box, eu te dou umas dicas. Eu te falo em box. Porque assim, o corpo de Cristo foi habilitado, foi autorizado a funcionar. Ele é habilitado pelo Espírito. Né? Sim, mas aí nós temos que seguir o mandato do nosso Senhor. Entendeu? Né? Eu entendo. A igreja só caminha para a gente só não pode ser igual a eles, mas a gente não pode deixar que eles sejam barreira para si. Sim. Toda vez que a igreja ficou sem perseguição, a igreja parou. Estagnou. Toda vez que houve perseguição, a igreja se espalhou e cresceu e voltou. Eu não vou orar para ver perseguição. É isso que eu te entendo, porque eu sofri isso. Eu acredito que várias pessoas aqui também passaram por isso, essa competição e o porte. Tudo isso serve para incentivar e fazer a gente crescer. Quando somos perseguidos, a gente cresce. E graças a Deus pela perseguição. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto,
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo infrutífero e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos